Hello everyone! Oi pessoal! How are you? Como que vocês estão? Hoje vamos fazer a nossa revisão bimestral do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos ver os tópicos que vamos estudar neste vídeo. Vamos estudar sobre there is, there are, prepositions of place, as preposições de lugar, demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, whose e o possessive case, ok? Estes são os tópicos da nossa aula de hoje para a nossa revisão gramatical. Na descrição aqui do vídeo, vocês vão ter um material de apoio no link. Então, para saber mais, é só clicar nesse link e ter acesso a um conteúdo escrito próprio para vocês estudarem e também com exercícios de revisão e fixação do conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje, ok? Vamos então começar sobre o nosso there is e o there are. There is e there are é uma estrutura usada que a gente vai usar ela para indicar a existência de algo, ou seja, que tem alguma coisa, que existe alguma coisa. Para usarmos, temos que observar algumas regrinhas importantes. O there is, nós vamos usar quando a gente quer falar que existe, né, que tem apenas uma única coisa. Ou seja, o there is nós vamos usar quando estivermos falando do singular. Isso mesmo. Então, quando a gente quer falar que existe, que tem apenas uma única coisa, vamos usar então o there is. Agora, se quisermos falar que existem, né? Existe duas ou mais coisas que têm algo, né? Mais que dois, dois ou mais, né? Ou seja, falando do plural, nós vamos usar sempre o nosso there are. Então, para a gente sempre lembrar, there is, a gente vai usar sempre para o singular, quando existe, quando tem apenas uma única coisa. O there are vamos usar quando existe duas ou mais coisas, sempre no plural. Agora, vamos ver as estruturas de como nós vamos usar o there is e o there are nas formas affirmative, negative, interrogative, ok? Nas nossas três forminhas, então. Então, da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Olhando na forma afirmativa, cada uma delas aí vai ter um exemplo de usando o there is e o there are. Então, vamos prestar atenção. Na affirmative, na nossa forma afirmativa, um exemplo com there is, sempre lembrando que o there is vamos usar para o singular, quando existe e tem apenas uma única coisa. There is one dog. There is one dog. Então, existe, tem um cachorro. There are. Lembrando que o there are vamos usar para o plural, quando tem duas ou mais coisas, ok? There are 5 dogs. There are 5 dogs. Então, existem, né? Tem 5 cachorros, no plural. Essa é a nossa forma afirmativa. Então, vamos usar o nosso there is, o there are, na forma normal dele, sem nenhuma alteração, apenas para dar o sentido na nossa frase que existe, que tem alguma coisa. Agora para a forma negativa. Como estamos usando o is e o are, nós temos que lembrar lá quando estudamos a forma negativa dessas duas palavrinhas, o is e o are. O is, na negativa, ele vira isn't. Então, por isso, vamos usar there isn't. Ou então, na forma longa, is not. Ok? E o are, na negativa, ele vira aren't. Ok? Ou então, ele pode ser are not. Por isso, ele fica there aren't. Se quiser usar na forma longa, ficaria there are not. Ok? Vamos ver o nosso exemplo da nossa frase negativa. Então, negando, né, a nossa frase que usamos anteriormente, there isn't one dog. There isn't one dog. Então, não existe one dog, um cachorro. Percebe que aqui na negativa nós não estamos falando quantos cachorros existem, né? A gente está falando que apenas não existe um cachorro. Isso não quer dizer que tenha 2, 3, 4, 5 ou nenhum.
Nós estamos apenas negando a frase anterior, que não existe um cachorro, que não há um cachorro, ok? Ainda assim, temos que usar o isn't, porque estamos falando de apenas um único cachorro. Sempre lembrando que o there is, there isn't, nós vamos usar para a ideia de singular, apenas um único objeto, um único animal, uma única pessoa, ok? There aren't 5 dogs. Mesma coisa. Aqui eu estou falando que não existem 5 cachorros. Estou apenas negando, falando que não existem 5 cachorros. There aren't 5 dogs. Ok? A nossa interrogative, a nossa interrogativa agora para fazer perguntas. Sempre lembrando, quando temos na nossa frase o is ou o are para fazer pergunta, ele tem que voltar uma casinha, ou seja, ele vai iniciar a nossa frase, ok? Compara a nossa frase affirmative, a nossa frase afirmativa, com a nossa frase interrogative, ok? Percebam que o there is, ele trocou de lugar, ele inverteu as posições, ficando o is na frente e logo após o there. Por isso que aí eu falo que ele voltou uma casa. O is saiu do segundo lugar e foi para o primeiro lugar, começando a pergunta. Então, sempre quando formos fazer a nossa perguntinha com o there is, ele vai ter que iniciar a nossa pergunta, o is. O is é quem vai iniciar a nossa pergunta. A mesma coisa acontece com o there are. O are é quem vai iniciar a nossa pergunta. Percebam que o are também voltou uma casa para iniciar a nossa pergunta, para começar a nossa pergunta. Ok? Então, para perguntar, is there a dog? Is there a dog? Existe um cachorro? Are there 5 dogs? Are there 5 dogs? Existem 5 cachorros? Ok? E para responder, nós podemos responder de várias maneiras. A mais clássica, né, a mais simples de todas elas, é a resposta curta, a nossa short answer. Para fazermos a short answer, devemos observar primeiro se eu quero uma resposta afirmativa ou se eu quero uma resposta negativa. Na resposta afirmativa, yes, vírgula, there is. Yes, vírgula, there are. Sempre lembrando de separar o yes do there is, there are. Eles têm que serem separados por uma vírgula. Então, yes, there is, separados por uma vírgula. Yes, there are, separados por uma vírgula. Mas e se a resposta for negativa? No, there isn't. No, there aren't. Também separados por uma vírgula. Beleza? Vamos ver agora as nossas prepositions of place, as nossas preposições de lugar. Coloquei aqui as imagens dessa corujinha em relação à caixa, né? Para a gente observar perfeitamente como nós vamos usar cada uma dessas preposições de lugares. Ok? A primeira, behind. Behind. Behind vou usar ela quando eu quero dizer que está atrás de algo. Ok? The owl is behind the box. A coruja, owl, is behind, está atrás the box, da caixa. Beleza? Então, esse é o lugar que nós estamos falando. Quando usamos behind, vamos estar falando de algo que está atrás. Next to. Next to. Next to, percebam aí a setinha da distância da coruja para a caixa. Next to vamos usar quando algo estiver ao lado, ou seja, vai estar bem pertinho deste objeto em questão. Percebam que a coruja está bem pertinho da caixa, por isso nós usamos o next to, que ela está ao lado da caixa. Aqui a gente não vai entrar na questão de que lado está, lado direito, lado esquerdo. Estamos apenas falando que ela está ao lado. Okay? Então a gente imagina, seja ele do lado direito ou do lado esquerdo, o lado que a coruja vai estar da caixa, ok? Ou o nosso objeto que a gente vai estar falando em questão, a pessoa que vamos estar falando em questão. O que temos que lembrar é que
Next to significa ao lado, ok? E quando está próximo, perto, percebam a distância da setinha e da coruja, beleza? Então, next to. The owl is next to the box. A coruja, the owl is next to, está próximo, está próxima à caixa, the box, ok? A do lado, observando aí near, near. Percebam a setinha que ela já está um pouco mais distante. Então, por isso, a tradução de near será próximo. Quando estiver naquela região, naquela proximidade. Near, próximo. The owl is near the box. The owl is near the box. A coruja está próximo, está perto da caixa. Ok? In front of, in front of, in front of, in front of. In front of nós vamos usar quando estiver na frente da caixa, ok? Quando estiver em frente, na frente de algo, nós vamos usar in front of. The owl is in front of the box. A coruja está na frente da caixa, ok? Over, over, na segunda fileira, né? O primeiro da segunda fileira. Over, quando ela vai estar acima, lá em cima, ok? Então, quando algo estiver muito alto, muito lá para cima, nós vamos usar over, over, ok? The owl is over the box. A coruja está acima da caixa. Perceba que a caixa ficou lá no chão, a coruja já está lá nas nuvens, ok? Ela já está lá em cima, bem acima da caixa, ok? Diferente do under, que é a próxima que nós temos. Under significa embaixo, ok? Debaixo. Quando a coruja ela está debaixo ali da caixa. Quando algo estiver debaixo desse objeto que a gente está falando. The owl is under the box. The owl is under the box. A coruja está debaixo, está embaixo da caixa. Ok? On. On. Vamos usar o on quando quisermos falar que algo está em cima, literalmente em cima, na parte de cima. Percebam aí que a coruja ela está realmente na parte de cima. Ela não está lá em cima como over, lá nas nuvens. Ela está na parte superior da caixa, ou seja, ela está grudada, né, de certa maneira. Ela está ali bem em cima, encostada na parte de cima. Beleza? The owl is on the box. A coruja está em cima, ela está sobre, né, a caixa. Ela está na parte superficial da caixa, na parte de cima da caixa. Beleza? In. The owl is in the box. A coruja está dentro da caixa, ok? Então perceba aí onde ela está, né? Ela está dentro da caixa, acenando pra gente. In the box. Ela está dentro da caixa. A nossa última que vamos ver hoje é between. Between. Between significa entre. Perceba que a coruja está entre as caixas. The owl is between the boxes. The owl is between the boxes. A coruja está entre as caixas, ok? Percebam que temos duas caixas e a coruja se encontra no meio delas. Por isso usamos o between, pois a coruja está entre, ela está no meio das duas caixas. Vamos ver alguns outros exemplos que nós temos aqui. Separei para vocês 4 exemplos para ver melhor essa situação. There is an alphabet on the wall. There is an alphabet on the wall. Então, tem, existe, lembra do there is que nós acabamos de ver? Tem, existe um alfabeto on the wall. Quando quisermos falar que algo está na parede, né? Como, por exemplo, o alfabeto que fica na sala de aula, o relógio que fica pregado na parede, nós vamos usar on the wall, pois ele está na parte superficial da parede. Ele fica ali, na parte de cima da parede,
ok? Grudado na superfície dela. Assim como a coruja, que ela estava em pé na superfície da caixa, o mesmo acontece com algo que nós colocamos sobre a parede. Beleza? There is a ball between the cats. There is a ball between the cats. Então tem uma bola between, entre os gatos. Então temos dois gatos, por exemplo, e uma bola ao meio deles, entre eles, ok? A terceira, there is a pencil under the desk. There is a pencil under the desk. Então temos um lápis embaixo da mesa. Belezinha? Vamos seguindo então para os nossos demonstrative pronouns, para os nossos pronomes demonstrativos. Aqui nós temos 4 pronomes demonstrativos. Vamos ver quando cada um deles nós vamos usar da forma correta. Sempre lembrando que eles são pronomes que nós vamos usar, eles são usados para indicar e apontar especificadamente para algo ou alguém, ok? E eles vão variar de acordo com a proximidade de quem fala. Então, prestando atenção, quando algo estiver close, perto da gente, nós podemos usar, então, o this, ok? O primeiro this, escrito com I, vamos usar ele para o singular. Por que eu falei o primeiro this? Ambos, tanto o primeiro quanto o segundo, eles têm a mesma pronúncia. This para o singular e this para o plural. Como nós vamos poder diferenciar, então, na hora da fala, quando formos ouvir algo? Pelo nosso sentido, pelo restante da nossa frase. Observando o primeiro exemplo logo abaixo. This book is mine. Este livro é meu. Eu estou falando então que este único livro, apenas um livro que eu estou falando, this book is mine. Este livro é meu. Estou me referindo a apenas um único livro. Já o segundo exemplo, these shoes are too small. These shoes are too small. Esses sapatos são muito pequenos. Too small. Aí uma intensidade para falar que são muito pequenos. Então, estou falando de um para o singular, enquanto outro para o plural. Sempre lembrando que esses dois vamos usar quando algo estiver perto de nós, enquanto nós estamos falando. Agora, quando algo estiver far, algo estiver longe da gente, far, longe, temos dois também, o that e o those. O that vamos usar quando algo estiver longe e esta coisa for apenas uma única coisa que eu estou falando. Agora, o those eu vou usá-lo para falar do plural, quando aquelas coisas que estão lá longe são várias coisas, beleza? Observando os exemplos, agora com uma pergunta. Can you pass me that pen? Can you pass me that pen? Você pode me passar aquela caneta? Eu quero aquela caneta que eu estou falando. Uma única caneta, ok? Observando o segundo exemplo. Those flowers are beautiful. Those flowers are beautiful. Aquelas flores são bonitas. Aquelas flores lá longe, ok? Elas não estão perto de mim. Para ficar mais fácil, achei essa imagem e quis mostrar para vocês. Observando a posição, das maçãs em relação à mão, quando estão perto e estão longe, ok? Então, quando estão perto, olha lá, o primeiro this no quadradinho rosado. This is an apple. Esta é uma maçã. Ela está perto do dedinho. Já o de baixo, um pouquinho mais marrom. This, escrito com E. Temos duas maçãs e também estão perto. Então, sempre lembrando, this, qualquer um dos dois, eu estou falando que algo está perto. A diferença é que this, escrito com I, ele está perto e é apenas uma única coisa. Enquanto this, escrito com os dois Es, um no meio e o outro no fim, escrito com os dois Es, também é perto, mas são duas coisas ou mais, no plural. Enquanto that,
Ele está longe. That. Longe e apenas uma única coisa. Those também está longe, mas aqui para o plural, quando for duas ou mais coisas. Ok? Vamos lembrar do whose agora. Whose. Whose é usado para indicar posse e fazer perguntas sobre a propriedade de algo ou alguém, quando alguém possui alguma coisa. Ok? Então ele é usado para perguntar de quem. Ai, de quem que é isso? De quem que é aquilo? Ok? Para usar esse isso, aquilo, a gente pode estar usando o nosso this, that, this e those para fazer essa demonstração, ok? Observando os três exemplos que nós temos aí. Whose car is this? Whose car is this? De quem é esse carro? Percebam que eu estou usando o this lá no final. This nós vamos usar quando for apenas uma única coisa e ela estiver perto da gente. Então, quem está fazendo essa pergunta está perto desse carro. E eu quero saber de quem que é. Quem é o dono desse carro? Whose car is this? De quem é este carro? Whose book is on the table? Whose book is on the table? De quem é o livro que está em cima da mesa? On the table. Em cima da mesa, ou seja, na parte superficial, na parte de cima da mesa, ok? Whose book is on the table? De quem é o livro que está em cima da mesa? E por último, whose bag is that? Whose bag is that? De quem é aquela bolsa? De quem é aquela mochila, né? Whose bag is that? Percebam que usamos o that. Então está longe de mim. Eu estou apontando, né, para aquele objeto, para aquela bolsa. E eu quero saber a quem pertence aquela bolsa. Whose bag is that? Ok? Vamos ver o nosso possessive case, o nosso caso possessivo, que ele é usado também para indicar posse. Aqui a gente não vai estar fazendo as perguntas, mas sim eu vou estar falando que este objeto, essa coisa, né, pertence àquela pessoa. Em inglês, para a gente fazer o caso possessivo, nosso possessive case, nós temos que acrescentar o apóstrofe S, ok? Essa vírgulazinha invertida, ok? O apóstrofo S para fazer o nosso possessive case, ok? Ou então, até usar apenas o apóstrofo sem o S, o apóstrofe sem o S, ok? Vamos observar o sentido que nós queremos usar. Para singular nouns, para então nouns, né, substantivos, para substantivos no singular. O primeiro exemplo, John's car. John's car. Percebam que a gente colocou o John primeiro, depois o objeto que ele tem. Então, sempre eu vou colocar primeiro o dono, quem tem a posse desse objeto, e depois o nome deste objeto, ok? John's car. Então, o carro é do John. My sister's dog. My sister's dog. O cachorro da minha irmã. Mesma coisa. Eu coloquei primeiro quem tem a posse e depois o objeto que essa pessoa tem. My sister's dog. O cachorro da minha irmã. O cachorro pertence a ela. Mas e quanto a substantivos no plural? O nosso plural nouns. Como que nós vamos usá-lo? Para usarmos os nossos substantivos no plural, devemos prestar atenção aqui neles. Então, primeira coisa em 2 pontos. Se esse substantivo no plural, ele termina em S ou não. Se ele termina em S, vamos observar esses 2 primeiros exemplos que eu tenho aí, do plural nouns, dos substantivos no plural. The students' notebooks. The students' notebooks. Percebam que aqui eu estou falando do substantivo, ou seja, da pessoa, né? A gente está querendo falar da pessoa que tem a posse. Aqui nesse caso, the students, os alunos, os estudantes, né? Notebooks. O que eles têm então? Eles têm cadernos. The students' notebooks. Para este caso, eu posso apenas colocar o meu apóstrofe, igual está ali. Apenas o apóstrofe, sem a sequência do S. Beleza? My parents' houses. My parents' houses. As casas dos meus pais. Parents.
pais, né? Pai, mãe, 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 pai, pai, beleza? My parents' houses, as casas dos meus pais, beleza? Observando embaixo, quando o nosso substantivo ele não tem um plural, ok? Ou ele não tem um S no plural dele. The boy, the boys' toys. Percebem que eu estou falando aqui os brinquedos que o menino tem. É apenas um único menino. The boys, com apóstrofe S, the boys' toys. Os brinquedos do menino. Percebam que quem está no plural aqui são os brinquedos. Mas quantos meninos têm a posse desses brinquedos? Apenas um. Este menino que eu estou falando. The boys' toys. Um outro exemplo é a palavra children, que significa crianças. The children's books. The children's books. Os livros, the book, né? Books, children, os livros das crianças, ok? Children significa crianças, né? É o plural de criança. Children, crianças. Ele não termina em S, por isso eu preciso colocar o meu apóstrofe S. Agora, quando eu tenho vários donos, né? Multiple owners. Então, o último tópico aqui, quando temos muitos donos. Observando a primeira. Lucas and Rafaela's car is blue. Lucas and Rafaela's car is blue. Então, o Lucas e a Rafaela, ambos, ou seja, os dois, têm um carro. Lucas and Rafaela's car. Os dois têm um carro. E esse carro is blue. E o carro é azul, ok? Então, quando eu tenho duas ou mais pessoas, né? E todas essas pessoas que eu estou falando, elas são donas de um mesmo objeto, elas têm a posse da mesma coisa, daquela mesma coisa, então, eu vou colocar o apóstrofe S, na última pessoa que eu vou estar falando. Nesse caso, Lucas and Rafaelas, ok? Então, os dois, o Lucas e a Rafaela, eles têm a posse, eles têm o mesmo objeto, que é esse carro azul. Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro. Gabriel, Rafael and Miguel's apartment is ready. Então, o apartamento is ready, está pronto. E de quem que é esse apartamento que está pronto? Esse apartamento pertence ao Gabriel, ao Rafael e também ao Miguel. Ou seja, o Gabriel, Rafael e o Miguel, os três são donos deste apartamento. Os três moram juntos, ok? Os três têm a posse deste apartamento. E percebam que o apóstrofe S nós colocamos apenas no último nome que nós falamos, nesse caso, o Miguel. Beleza? O que quer dizer que os três meninos, o Gabriel, o Rafael e o Miguel, os três têm a posse do apartamento. Os três são donos de maneira igual do apartamento, ok? Deste único apartamento. Agora, quando cada um tem a sua posse, eu quero falar, observando aí na segunda setinha do Multiple Owners. Men's and women's restrooms. Restrooms são banheiros. Então, nós temos o banheiro para homens e o banheiro para mulheres. Percebam que aí o men's e o women's, cada um deles tem o apóstrofe S, ou seja, os homens têm o banheiro e as mulheres também têm o banheiro, mas não são os mesmos banheiros. Cada um tem o seu banheiro. Beleza? Entenderam? Então, quando a gente vai, por exemplo, num restaurante ou estamos na escola, tem o banheiro dos homens, das mulheres, né? Tem o banheiro dos homens e o das mulheres, o banheiro dos meninos e o banheiro das meninas, cada um com o seu banheiro separado. Por exemplo, men's and women's restrooms, os banheiros dos meninos e das meninas. Cada um deles tem os seus banheiros. Eles não dividem o mesmo banheiro. Beleza? O segundo exemplo. Tom's and Jerry's behaviors are pretty different. Tom's and Jerry's behaviors are pretty different.
ok? Então, behaviors, comportamento, are pretty different, são bem diferentes, para dar uma intensidade. Pretty different, são bem diferentes. Lembra do desenho do Tom e do Jerry? Então, eles têm comportamentos bem diferentes, né? Cada um tem o seu comportamento particular, tem o seu jeito de agir. Por isso a gente vai usar o apóstrofo S para cada um deles, pois cada um tem o seu comportamento. Tom's behavior and Jerry's behavior. Cada um deles tem o seu comportamento diferente. Belezinha? Thank you so much. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Abaixo na descrição, não esqueça de clicar no link para ter acesso ao material com um resumo bem preparado para vocês, já com exercícios para vocês estudarem certinho e ajudarem na fixação deste conteúdo. Ok? Bye bye, see you on next class. Vejo você na nossa próxima aula.